segue com o tema escatologia futura. Eu, na verdade, prefiro localizar esses estudos num outro tema. Ficou aqui escatologia futura para vocês, mas nós vamos colocar no pensar escatológico. É muito importante que a gente tenha aquela noção de que escatologia não está na Bíblia apenas para satisfazer as nossas curiosidades ou apenas para criar esperança do futuro. Ela existe para que você, lendo sobre o escatom, sobre o dia final, sobre os propósitos de Deus na existência, na história, o agir de Deus na história e o fato de Deus agir com um propósito final, você viver e pensar de acordo com estes ensinos. Então, assim, escatologia é algo que, se você aprender, te ajuda a viver. Então, é como tomar assim, dizendo, se eu sei que Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai trazer a juízo todas as obras que eu fiz, como está lá em Eclesiastes, eu vivendo nesta perspectiva, eu mudo a maneira como eu enxergo cada coisa que eu faço. Cada coisa que eu faço começa a tomar um sentido diferente. Tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é óbvio, a gente aprende, a gente faz coisas melhores. E o lado ruim é que a gente começa a identificar as coisas ruins e elas pesam no nosso coração. A gente começa a identificar que as coisas que a gente faz que não agradam a Deus também têm importância. E aí temos que também nos apegar a outros ensinos sobre graça, a gratuidade do amor e do perdão de Cristo. Então, escatologia deve constar na nossa dieta espiritual não como uma azeitona de uma salada ou como um pudim de leite depois da refeição. Ela deve, na nossa dieta espiritual, ser parte da nossa refeição, parte dos nutrientes que precisamos. Eu acho que pudim deve ter algum nutriente, eu não sei dizer qual, né? Mas deu para entender, né, essa ideia. Se você é muito exigente com esse negócio de nutrição, eu não sou especialista, então pode ser que eu esteja falando alguma besteira e que o pudim de leite seja muitíssimo importante na sua alimentação. Acredito que não. Acredito que não. Então não vamos fazer de escatologia pudim. Escatologia é alimento espiritual e vale a pena a gente começar a meditar com mais cuidado sobre estes assuntos, tá certo? Vamos orar para dar início. Quero dar também as boas-vindas àqueles que acompanham pela internet, né? Início do ano, tempos novos estão se avizinhando de nós, né? Vocês já curtiram as férias, um pouco de férias, do final do ano, das festas. Estamos começando muita coisa. Eu, particularmente, vou sair de férias logo, ainda não estou nesse período de retorno, tá? Estou no período de ida. Mas a gente entende que esse início de ano, assim, começam as coisas a funcionar. E talvez a vida da gente também, né? Vi a Márcia postando hoje no Facebook, o ano já está passando rápido, é apenas o segundo dia, mas já é o segundo dia, né? E já está acabando. 2013 está entrando a velocidade total, a velocidade que faz a gente se aproximar do fim de todas as coisas. Vamos orar para começar? Vou pedir a Karen, nos dirige a Deus essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, Pai, perdoa os nossos pecados. Sim, nosso Deus. Te agradecemos por podermos aprender mais da Tua palavra livremente, ó Pai. Nos ajude a usar essa liberdade em outros lugares não há, ó Pai. Sim, para crescermos diante da Tua presença, Senhor. Nos ajude nesse ano que está começando. Nos ajude a andarmos contigo, as nossas decisões serem tomadas contigo, Senhor. Nosso caminhar seja contigo. Amém. Esse ano, Pai querido, mesmo que ele passe rápido, Pai querido, seja na Tua presença, Pai. Amém, Senhor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nossos hinos, há muitos hinos nossos que cantam a parousia, que cantam a volta de Jesus. Eu disse que os adventistas cantam muito mais que nós, até por conta do próprio cuidado que eles têm, muito especial com essa maneira de pensar, com esse assunto da volta de Jesus. Mas há hinos, não só aqueles hinos junto ao trono de Deus preparado, aqueles hinos que falam mesmo da visão do reino, mas, por exemplo, 32, que nos é tão conhecido, é um hino que trata da volta de Jesus, e muitos hinos são assim, hinos que vão desenvolvendo o seu conteúdo, e, por exemplo, a terceira estrofe do hino de número 32 diz assim: e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Então veja, é comum que nossos hinos, alguns deles pelo menos, apontem para essa esperança escatológica. Vamos cantar o hino 32? Vamos ficar em pé? Hino 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Senhor, obrigado por podermos crer na história de Jesus e no retorno visível dele.
e que o Senhor nos guarda para aquele dia. Obrigado porque o Senhor nos conduziu a crer nessas coisas para que elas nos sustentem, para que elas sejam alimentadoras da nossa esperança em Cristo. Conceda-nos o meditar na Tua Palavra, que fortaleça essa nossa fé. Abra o nosso coração, nos ajude a meditar e a pensar escatologicamente, ter, ó Deus, consciência de que Cristo vai voltar e que esta consciência mude o nosso viver. Nos ajude, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra aí, por favor. É lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, nós temos aí aquele grande texto, né? Começa lá no verso de número 3, e ele vem descrevendo as grandes bênçãos espirituais que recebemos do Senhor. E ao final desse grande parágrafo, deixa eu só abrir aqui e ver o versículo, no verso de número 12, nós começamos a ver ele dizendo assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então veja essa ideia de esperança tão presente na mente do apóstolo Paulo sobre quem somos nós e o que Deus vai fazer na nossa vida. Ele vai dizer: em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido em Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E aí então essa participação do Espírito Santo como aquele selo, aquela guarda, o penhor colocado em nosso coração. E eu quero chamar a atenção para o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A história de vida de um crente, de uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela aponta para o fim dos tempos. Ela aponta para o fim. Lembra que eu fiz aqui a cruz com estes sinais que indicam glória? Só para destacar que aqui estou falando da segunda vinda. A vida de um crente aponta para o fim, porque assim que nos tornamos filhos de Deus, pela graça de Jesus, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo, e o propósito deste selo é que nós cheguemos ao final seguros. Estejamos seguros no dia final. Eu outro dia citei uma frase, vários irmãos repetiram essa frase depois. Deus não nos promete uma jornada tranquila, mas um chegar seguro. Eu tenho que pesquisar na internet para dar o crédito a essa frase a quem mereça, né? Não sei quem foi que disse essa frase. Um desses novos escritores, me parece, Max Lucado, ou aquele outro, fala muito sobre a graça. Puxa, fugiu o nome agora, nas garras da graça. Eu já o lembro. Philip Yancey. Não sei, um desses novos escritores. Seja como for, a ideia é que a vida do crente, assim que ele se converte ou é transformado pelo Espírito Santo, é convertido em filho de Deus, a vida dele passa a apontar para o fim. A própria permanência do Espírito Santo em nós é um trabalho pensando no fim. Ou seja, nós passamos a ter um viver escatológico. Isso aqui é muito significativo. Escatológico. É muito significativo. Já disse para vocês, né, os que chegaram depois, só para vocês saberem. Eu iniciei usando a ilustração. Escatologia deve fazer parte da nossa dieta espiritual. Escatologia não é apenas um estudo de curiosidades bíblicas. Ela está lá na Bíblia para fazer parte da nossa dieta de crescimento. Então, os escritores do Novo Testamento, embora eles não usem essa expressão viver escatológico,
Era isso exatamente o que eles faziam. Eles viviam escatologicamente. Eles viviam numa perspectiva do fim. Então, para nós é muito importante a gente recuperar isso, porque a igreja moderna, a igreja do século XXI, ela parece ter invertido essa postura. Ela vive para o presente. Ela vive para realizações presentes. Não que a gente tenha que fugir disto, mas é que nós temos que fazer o viver presente, ou realizar o viver presente, numa perspectiva escatológica. Então daí vem o que eu chamo de uma mudança no pensamento, né? Como eu já falei, escatológico. Como eu já falei para vocês, a gente chama isso aqui de inteligência redencional, a capacidade de viver segundo os propósitos da redenção. Então, no meu pensar, eu tenho que ter um pensamento escatológico sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Então, irmãos, eu vou insistir numa ideia, eu vou repetir, eu sei que é repetitivo, mas é que você não deve olhar, eu vou insistir, não olhe escatologia apenas como uma matéria que ensina curiosidade sobre o final dos tempos, mas olhe escatologia como uma proposta bíblica de um modelo de vida centrado nas coisas que hão de vir. E nós vamos ver hoje, dentro deste pensar escatológico, nós vamos falar um pouco sobre a cena fundamental da escatologia bíblica, que é a segunda volta de Jesus. Nós vamos começar lá pela segunda volta e depois nós vamos voltar. A partir de fevereiro a gente volta para falar de alguns eventos que precedem a segunda vinda de Jesus. Eu falo a segunda volta é estranho, né? A segunda vinda. Se eu falar segunda volta, vocês me corrigem. É segunda vinda, porque é a primeira volta, né? Nem existe essa expressão, primeira volta. Porque segunda vinda sempre vai ser melhor. Se eu falar volta, eu tenho que falar somente a volta de Jesus. Tá bom? Nós vamos para a segunda vinda de Jesus, porque, biblicamente falando, quando você olha assim, todo o panorama bíblico, especialmente do Novo Testamento, porque o Velho Testamento, lembram da escatologia preditiva, que só anunciava, ela apontava no Velho Testamento, basicamente, principalmente a primeira vinda de Jesus, tem assim uma primazia no pensar escatológico. Porque inicia-se uma era escatológica, que é aquilo que a gente chama o período chamado de últimos dias. Mas no Novo Testamento, ele já tem isso pronto. Então eles vão se ocupar, o pensar escatológico vai se ocupar principalmente do final dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Então a segunda vinda é no Novo Testamento o grande evento escatológico, tá? Então hoje nós vamos começar por ele. Tem muita coisa para ver sobre a segunda vinda de Jesus. A gente vai hoje nas coisas mais básicas da segunda vinda de Jesus, tá bom? Fala, Marco. Muito boa pergunta. Eu já tive aqui a oportunidade de falar, nós estamos falando de uma palavra aqui, a junção de duas palavras gregas. Eschatos, que significa fim ou final, e logos, né? De onde vem, ou logia, né? Que é estudo, tá? Estudo do fim. Então, escatologia tem esse sentido, estudo do fim. Eschatos é tudo aquilo que é final. Por exemplo, quando diz assim, nos confins da terra, é eschatos. Os fins do mundo, né? Eschatos cosmou, ou eschatou cosmou. É o fim do mundo, tá? No sentido dos lugares últimos, das últimas coisas. Eschatos pode ser fim, pode ser últimas coisas também, tá bom? Quem aqui já teve curiosidade de ler os textos bíblicos a respeito da segunda vinda? Quem já teve alguma curiosidade nesse sentido, já leu alguns textos e pensa neles de vez em quando, tem alguma...
isso para você é importante? Tem alguém aqui que tem algum... Não? Já leu. Mas é uma coisa assim com que a senhora se ocupa, se preocupa? A primeira aula que eu dei para adultos foi a segunda vinda importa. Boa. Segunda vinda importa? Verdade. E importa muito, né? Porque nós temos crentes que têm sim uma paixão por esse termo. Eu lembro aqui, nós tínhamos o irmão Teles, né? Ele tem uma paixão geral por profecias, né? E isso incluía, no caso dele, e aí eu vou te dizer assim, com muita honestidade ele fazia os estudos que fazia, mas não nessa mesma perspectiva que nós estamos estudando. Ele estudava as profecias para ver os cumprimentos dela, né? Das profecias, mas não com esse pensar escatológico de preparar-se para. Mas era sempre muito interessante conversar com ele. Ele gostava muito desse tema. Sim, ele sempre procurava confirmar, olha, que a profecia se cumpriu de tal forma, ainda que talvez você não concorde com todos os textos, mas essa era uma preocupação muito presente dele. Ele talvez seja a pessoa que eu conheço que mais se ocupou de estudos, assim, que eu conheço pessoalmente, né? Tanto que quando eu dei essa aula, eu achei muito difícil, terminei e disse assim, eu gostaria de continuar essa aula com a senhora. Então, ele gosta muito. Outra pessoa que eu conheci que gostava muito desse tema é o reverendo Mário de Oliveira. O reverendo Mário de Oliveira era apaixonado por esse tema da escatologia. Ele gostava, eu lembro nós ainda estudávamos lá de quinta-feira, todo mundo, até as crianças, eu era criança na época, tinha lá a minha pastinha, né, com os estudos de escatologia do reverendo Mário. Muito interessante que algumas pessoas se preocupem muito com esse tema. E eu acho importante você se preocupar, você saber algumas coisas sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos nas coisas básicas, tá bom? Então, nós vamos a algumas marcas singulares do retorno visível de Cristo Jesus, lá no Novo Testamento. Abra lá em Atos 1:11, deixa eu ver, Roseli, Atos 1:11, e Eldo vai ler para nós Marcos 14:62, ou 62. A primeira coisa sobre a vinda de Jesus... antes de falar, deixa eu falar como é que a gente vai fazer daqui por diante. Vamos fazer assim, nós vamos estudar os assuntos escatológicos, como hoje nós vamos ver detalhes sobre a segunda vinda, e ao final nós vamos fazer o seguinte, vamos exercitar o pensar escatológico. Sabendo essas coisas, o que isso muda a minha maneira de pensar, tá bom? Então vamos fazer essa rotina. Aliás, essa deve ser uma rotina para tudo na vida, tá bom? Vai lá, Roseli, achou aí pra gente? Atos 1:11. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu. Do mesmo modo, ele volta, como o viste subir, ele volta. A ideia geral desse texto é o quê? A ideia geral desse texto é esse Jesus, essa pessoa que estava do lado de vocês aí, vocês tocavam, vocês mexiam, com quem vocês conversavam. Do modo como o viste subir, ele vai voltar. Um dos ensinos mais importantes, ou que figura entre os principais ensinos sobre a segunda vinda de Jesus, é que o seu retorno, o retorno de Cristo, o retorno de Jesus é visível. Visível. Sabe, não será um retorno conceitual. Tem gente que acha que a ideia de Jesus voltar é uma ideia conceitual. O cristianismo vai voltar a crescer, o cristianismo vai voltar a dominar. E aí então, aí é que Jesus volta. Essa ideia de que esse negócio de retorno visível não vai acontecer de fato para algumas pessoas. Não,
Para os escritores bíblicos, a Bíblia afirma que esse retorno será visível. Eu quero chamar a atenção nesse texto, que ele é muito claro, do modo como o viste subir. Ele vai voltar. Vamos ver o outro texto. Eldo, abre aí para a gente, então, Marcos 14, 62. Essa é aquela conversa de Jesus com os fariseus. Pode ler o outro. Isso, é verdade. É verdade. A segunda parte aqui, tornou interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então assim, não tem discussão sobre a ideia de que isso será visível. E Jesus dizia para eles: e vocês verão. E vocês verão. Então, irmãos, esse ensino sobre o retorno visível, tangível de Jesus é importante porque ele aponta para a realidade de um dia histórico em que ele voltará. Haverá um dia, na sequência da história, que marcará o retorno de Jesus. É um dia de um evento sobrenatural. Acontecerá um evento sobrenatural em que os céus mostrarão um homem glorioso, que aí nós vamos ver já uma outra marca dessa volta, um homem glorioso nos céus descendo. O texto bíblico de Apocalipse 1, outra pessoa pode ler para a gente, Apocalipse 1:7, ele tem aquela famosa afirmação, né? Todo olho verá. Vera, você pode ler para a gente, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E você vê que João, ele trabalha com um conceito de certeza impressionante. Ele vem certamente, aí usa aquela palavra de ênfase, verdadeiro. Amém. Que este é um dos eventos fundamentais da escatologia bíblica, a volta de Jesus. Então haverá um dia histórico, a história caminha para um dia em que ela será interrompida. Vamos ver que é uma interrupção brusca. Ela será bruscamente interrompida por este evento sobrenatural do retorno de Jesus. Todo olho verá. Eu ouvi uma teoria, porque a pergunta das pessoas é: como é que todo olho verá Jesus? Tem algumas teorias. Eu vi uma teoria que todo olho verá Jesus porque o espalhar da mídia e a unificação midiática do mundo é tão intensa que haverá um tempo em que praticamente todas as nações da Terra assistirão os mesmos canais. Ou que a propagação, canais que eu digo as mídias em geral, pode ser pela internet. Então eu vi uma teoria de que a volta de Jesus poderá acontecer num continente, mas todas as pessoas verão isso de alguma maneira. Ouvi uma outra teoria, que assim, a gente coloca como um dia final e um retorno visível como um evento assim isolado, mas que não seria. Seria um evento continuado, seria um retorno em que Cristo apareceria ao redor do globo durante a volta de um dia e todos veriam Ele dentro deste mesmo dia. Não sei se dá para entender isso. A ideia, o globo não faz a volta de um dia, então que este evento, Jesus apareceria para todas as nações
ao redor do globo justamente esse evento físico, que não seria então um evento, aconteceu e na mesma hora todo mundo está vendo, mas um evento continuado. Eu quero só explicar que é uma teoria, tá? Né? Parece mais lógica. Mas assim, para a Escritura, não é isso que era o importante. Para a Escritura é o evento em si. Então assim, eu me acomodo principalmente com a teoria da visibilidade sobrenatural. De alguma maneira ele aparecerá a todos e isso será um evento sobrenatural. Então ele aparecerá tanto aqui quanto no Japão sobrenaturalmente. O problema dessa minha teoria é que ele é homem-corpo. Como corpo, ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ele estava na Galileia, não estava no Brasil, quando estava aqui. Ele subiu diante dos discípulos na Galileia, mas os discípulos que estavam na Judéia não viram. As pessoas que estavam na Judéia não viram. Mas como o retorno dele é glorioso, eu não sei se está ficando claro o que eu penso. Eu estou dizendo, biblicamente, não é importante como é que vai se dar, como é que Deus vai fazer todos os olhos, ou todos os homens virem a Jesus. Biblicamente não é isso que é importante, mas algumas possibilidades de explicação seriam essas. Pela mídia, um retorno, um evento continuado, que pessoas de todo mundo teriam a sua oportunidade de vê-lo, ou um retorno tão sobrenatural que, mesmo sendo ele corpo físico, todos veriam ao mesmo tempo. Pode falar. Mas como você está falando, o importante é o fato, não a forma. É o fato, não a forma. Exatamente. Eu quero enfatizar isso. Que é importante lembrar que é um retorno visível, histórico. Será um evento histórico. Tá bom? Vamos mais à frente. Oi. Eu penso assim, que eu pensei, na ideia, nunca parei para pensar, e ele não vai vir até a Terra, né? Porque ele vem nos ares. Aqui os textos falam que ele virá com as nuvens. Certo. Eu creio que ele vai ficar em cima. E certo. Todos os lugares verão como a gente vê o sol, sei lá. Mas por exemplo, os japoneses estão vendo o sol agora, mas nós não. Nós não. Se Jesus estivesse lá do lado do Japão, aí a ideia do evento continuado de alguns é que Jesus aguardaria numa posição para que todos como todos veem o sol, todos o veriam num evento continuado. É curioso, não é? Não é um negócio que mexe com a cabeça da gente. Então, a ideia midiática não depende de ninguém. Não depende. Ela acontece de fato A sobrenatural também. A sobrenatural não depende de nada, nem da mídia. Porque a mídia também tem um outro lado. Todos estarão ligados ao mesmo tempo, né? Quem está dormindo de madrugada, já, naquele dia especial, estará a humanidade inteira acordada? É estranho, né? Meu pensamento é que as pessoas vão subir, os seus escolhidos vão estar subindo e vai encontrar pé nos ares, né? Porque fala que todo olho verá até aqueles que o traspassar. Então aí os mortos já estarão... Não, você tem razão, entendo. Mas aí você tem outros textos que vão dar conta que ele volta, arrebata a igreja, julga os ímpios, tem todo... O que eu quero agora, a gente vai ver esses textos mais para frente com mais detalhes. O que a gente vai ver agora, o que é importante é considerar um retorno visível, tá? Será visível, será real, será histórico. Não é algo conceitual, não é apenas uma ideia que vai acontecer, tá? Jesus volta mesmo, aquele Jesus que esteve aqui na terra, tá bom? Outro aspecto é que é um retorno surpreendente. Gente, nós não vamos ver todos os aspectos, eu escolhi alguns.
Surpreendente. E essa ideia de surpreendente tem ela tem dois, como é que eu vou dizer? Tem dois aspectos que eu gostaria de abordar. O primeiro, sumiu aqui meu negocinho. O que aconteceu com você, meu? O retorno surpreendente de Jesus tem dois aspectos que eu gostaria de abordar. Caiu a rede. Vocês desligaram a internet aí em cima, mocinhos? Desligaram, caiu minha rede aqui, eu não posso ficar assim. Não? Eu não sei o que é. Vou carregar novamente. O segundo aspecto é o retorno surpreendente. Ele se divide em duas partes. Ele é surpreendente de duas formas. Ele é surpreendente porque é repentino, e ele é surpreendente porque é um evento que nos surpreenderá pela sua glória. Entenderam a surpresa? Surpresa porque vem de repente, e surpresa por causa da sua glória. Se você puder, abra aí comigo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 3. Quem pode, quem achar, lê para a gente, por favor. Primeiro Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmão, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos leia, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem, dizendo, paz e segurança, eis que lhes primirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, de nenhum modo escapará. De nenhum modo escapará. Então você percebe que essa ideia de dia do Senhor vem como um ladrão. Bom, ela é repetida em vários textos do Novo Testamento. Não são poucos os textos do Novo Testamento que vão falar, o Senhor vem como um ladrão. As pessoas estavam vivendo, fazendo comércio, casando-se, dando-se em casamento, exatamente como nos dias de Noé, quando de repente veio sobre eles o dilúvio. Então a Bíblia ela vem reafirmando essa ideia da surpresa. Quer ver, por exemplo, Mateus, capítulo 24, texto importantíssimo sobre a volta de Jesus. Mas Mateus 24, verso de número 36 até o verso, outra pessoa pode ler, verso 39, do 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Exatamente, então vê essa ideia da surpresa com que ele voltará. E por que isso é importante? Bom, vamos deixar para fazer a aplicação no final, mas a gente já caminha para aquela ideia de que, por exemplo, teve recentemente o anúncio do final dos tempos, né? Essa ideia bíblica de não haver data, ela prevalece no Novo Testamento. Qualquer tentativa de marcação de uma data é uma tentativa, no mínimo temerária, né? No mínimo temerária, né? Marcar uma data para a volta de Jesus é no mínimo temerário. Então, é muito importante que nós saibamos que esse retorno será um retorno surpreendente. Vai pegar todos de surpresa. Tá? Isso não significa que não devemos nos preparar para ele. Ao contrário, a ênfase bíblica é que porque justamente é um dia que virá de surpresa, como ladrão na noite, é que nós devemos estar preparados. Se você ler ali a continuação de 1 Tessalonicenses 5,
Você fala, olha, vocês têm que ficar alertas, porque justamente vem como ladrão e vocês não devem ser pegos desprevenidos. Um outro texto, 24 de Mateus, verso 30 e 31. 24 de Mateus, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande brangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então assim, só para ter aqui uma ideia, né? Nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre essa volta em glória. Se você ler, por exemplo, o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver o Cristo glorioso descrito ali. E aqui é interessante que o escritor coloca com poder e muita glória. Será um retorno, então, que se consumará em um grande evento. Em um evento de magnitude não conhecida. O arcanjo gritará, não sei o que ele vai falar, o Senhor fala, é a hora de voltar. Já vejo, Denis, sua pergunta. Deixa para nós aí no ar, pergunta do Denis. Por falar nisso, Denis, prazer em revê-lo, pelo menos virtualmente. Estava até com saudade de você, rapaz. O Senhor vai falar, é hora de voltar. Aí os céus todos, é hora. O arcanjo grita. O arcanjo, que é o arquêangelos, é o anjo principal, é o comandante de todos os exércitos do céu, vai gritar, gente, o chefe mandou a gente voltar. E aí os que estão com as trombetas tocam. Tum, o universo se estremece. As bases do limiar vão se estremecer. Gente, eu já tem um tempo que eu pensei, como é que será essa trombeta? Quem já foi para o Porto de Santos, já ouviu o navio tocando a sua sirene? O navio começa assim, aquele som que espalha. Para mim as trombetas vão ser assim, vai se espalhar no universo inteiro o som. Então será um evento glorioso, será um evento de magnitude não conhecida entre os homens. Não será só uma abertura de Copa do Mundo, não será a abertura das Olimpíadas, não será uma grande marcha do exército da Coreia do Norte ou das tropas soviéticas em frente ao Kremlin. Isso aí é café pequeno para o que vai acontecer no final dos tempos. O que vai acontecer no final dos tempos é um grande evento do retorno de Jesus Cristo. Então assim, será um evento surpreendente também pelo poder com que Cristo aparecerá. Ficará evidente para todos os homens que verão que aquele Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Abra lá em Colossenses. Logo em seguida, sim, logo depois da tribulação. Nós não vamos falar da tribulação então, hoje. Tem um tempo determinado, logo depois da tribulação. Mas que dia que vai ser? Agora, a tribulação é que nós não sabemos. Mas o dia da vinda nós sabemos que é depois da. Então, mas aí é que está. Quando a gente estiver em tribulação, quando vier a tribulação, Peraí, gente, eu pedi para vocês abrirem Colossenses. Não pedi? O que eu pedi? É Filipenses, tá? Filipenses 2. Veja só, a igreja estará em tribulação, mas nós não sabemos quando é que ela vai acabar. Então imagine que a tribulação estivesse acontecendo, nós estivéssemos sendo perseguidos, nós não sabemos quando é que ela vai acabar. Então, esse logo depois ajuda, mas não resolve. É por isso que eu digo que a gente vai saber alguns eventos próximos do fim, mas não vamos saber exatamente o dia do fim.
Tá? Denis, eu já vejo sua pergunta. Um minutinho. Só falar isso. Será um evento, quando eu digo que para vocês que este evento mostrará o poder, a glória, e que a grande virtude deste poder e glória não é só chamar a atenção, porque assim, uma coisa é aparecer um homem lá no céu. Olha, apareceu um homem no céu. Será um avião? Que será? Será o Superman? Ah, eu acho que é Jesus. Não, mas ele vem com grande poder e glória. E esse grande poder e glória não é só para chamar a atenção. Esse grande poder e glória é para mostrar a todos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá em Filipenses você vai ver o efeito disso, né? O efeito disso é verso de número 9 a 11. Quem lê para a gente? Filipenses 2, 9 a 11. Também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os ateus espalhados pela face da terra, as pessoas que não adoraram a Deus, as pessoas que desconfiaram de Cristo, que não o receberam, ficará tão patente para eles que eles não vão conseguir não dar glórias a Cristo. O coração, a mente dessas pessoas vai ser invadida pela glória de Cristo, e esta invasão da glória de Cristo vai levá-los a dobrar os seus joelhos, e eles vão confessar: a razão, a verdade é Cristo é o Senhor. Tá? Então assim, este evento será surpreendente, porque ele vem repentinamente, e porque ele acontecerá com um evento de poder e glória. Tá bom? Vamos à pergunta do Denis. Reverendo, ouvi uma vez um irmão falar que ele crê que o dia da segunda vinda de Cristo seria quando nós morrêssemos. Ou seja, ocorreria no juízo final. Essa interpretação está correta ou Jesus vai voltar com as pessoas em vida? Eu também estou com saudades, quero ir na igreja em breve. Tá certo, Denis. Venha logo mesmo, venha logo. Mas venha antes de Jesus voltar. Quando nós morremos, ficamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Aqueles que morrem antes de Jesus voltar. Mas haverá pessoas vivas na volta de Jesus. Jesus não volta para um mundo vazio, Ele volta para um mundo funcionando naturalmente. Se a gente voltar lá aquele texto de Mateus 24, Denis vai poder ler, você verá que vai dizer: naquele dia acontecerá como nos dias de Noé, as pessoas estão vivendo, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento, e aí veio o dilúvio. A mesma coisa vai acontecer no tempo de Jesus. Haverá gente viva, tá? Que testemunhará, até porque testemunharão, todo olho verá, até quantos já estavam mortos. Então haverá todo esse procedimento. Os vivos estarão aqui e não precederão os mortos. E um bom texto para você colher essa informação é Tessalonicenses. Bom texto é 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver? Perdão, 1 Tessalonicenses 4. Não, mas o 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Lê aí, Marco. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, convida a voz do arcanjo que ressoar na cabeça de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, em nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro os mortos, depois nós, os vivos. Paulo achava que estaria vivo, né? Já falei isso para vocês, né? Não, é Jesus nos ares, isso é verdade. A vinda de Jesus, a vinda tem duas etapas: Jesus nos ares, a ceia, e depois Jesus no tabernáculo da nova terra. Tá? Jesus vem para os ares, encontra
a igreja, tem com ela a ceia e depois descemos todos para o novo tabernáculo, que é a nova terra. Tá bom? Então o retorno será surpreendente. Uma outra coisa sobre o retorno. O retorno, ele será final. O retorno marcará final da presente era. Marcará o final da existência do jeito que ela é. Esquecendo a questão dos 144 mil que o pessoal fala agora, nesse momento, os testemunhos de Jeová se perdem, o encontro da igreja e o desejo da nova terra. Nós e os testemunhos de Jeová não temos só contrariedades na nossa doutrina. A doutrina da nova terra também compartilhamos, eles também compartilham. Eles limitam, mas eles já mudaram, né? Você sabe que os 144 mil, os testemunhos de Jeová, os próprios testemunhos de Jeová já são mais de 144 mil, né? Então eles interpretam os 144 mil, não sei se quantos conhecem essa doutrina dos TJ. Oi? Só os predestinados. Mas os testemunhos de Jeová podem ser 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Nem sei quantos zeros vão aqui. Mas só 144 mil são os escolhidos. O que eles querem dizer com isso? Esses 144 mil são pessoas que terão a oportunidade de não morar na nova terra. Eles vão para o tabernáculo do céu. E os demais testemunhos de Jeová, que é 3 milhões, eu estou dizendo 3 milhões, mas não sei quantos. Os demais vão ficar na nova terra. Mas não era esse entendimento cristão. No início não, mas é que mudou, né? O número deles aumentou. Então você vai num salão do reino, testemunho de Jeová, como é que eu sei quem é dos 144 mil? São aquelas pessoas que tomam a ceia, porque nem todo testemunho de Jeová toma ceia. Você vai no salão do reino, passa a bandeja da ceia e ninguém pega. Você fala, por que ninguém pegou? É porque ali não tem um escolhido. Mas você vai num outro, passa lá, uma pessoa pegou. Puxa, no nosso salão tem um escolhido. É um dos 144 mil. Mas a doutrina da nova terra é igual à nossa. De haverá uma nova terra. É que eles creem que os 144 mil vão para o novo céu. Vão servir a Deus numa condição diferenciada. Eu não sou testemunho de Jeová, não sei todos os detalhes. Mas eu tenho, pastor, que como você citou o novo céu e a terra, nesse momento tem essa confusão de ideias. Veja, é que é uma confusão de ideias, mas não é tanto uma confusão. São doutrinas que ambos os grupos defendem. Né? Tanto nós quanto os testemunhos de Jeová. Eu acredito, irmãos, que nós não precisamos, assim, só porque é um outro grupo, dizer que nada do que eles creem é bom. Algumas coisas a gente consegue extrair, porque as heresias, elas acabam tendo as heresias cristãs, né, que nasceram dentro do cristianismo, acabam tendo pontos de convergência. Mas continua sendo uma heresia, porque não esse ensino, mas no todo, né, ele acaba sendo distorcido. Irmãos, quando olhamos para o retorno visível de Jesus, nós temos que também ter discernimento de que ele põe um ponto final na história. Então, por exemplo, abra lá em Apocalipse, Apocalipse 20, você tem aquela grande, talvez a mais importante descrição bíblica sobre o julgamento final, né? O juízo final. Ele põe fim a esta era presente. Então, alguém lê para a gente 20, verso 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. E um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então você pode terminar, até o 15. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então você tem aí assim essa descrição do juízo final. No retorno de Jesus Cristo se estabelecerá então exatamente esse momento, o juízo final. E aí é o fim da presente era, o fim da existência atual como ela é, e obviamente o início da era vindoura, né? O momento logo antes do início da era vindoura. Outro texto lá, Mateus, abra comigo em Mateus. Nós temos vários textos bíblicos apontando para esta realidade, né? Por exemplo, Mateus 25, na parábola das virgens, ou na parábola dos talentos, ambas tratando da questão da segunda vinda, apontando para a ideia de estar preparado. Ela sempre diz o seguinte: a hora que ele chega, que o noivo chega, ou que o Senhor chega, ele vai fazer o acerto de contas. Então, por exemplo, verso 13 do Mateus 25, alguém lê? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então veja, essa ideia de se prepara, porque depois disso não tem mais chance. Mateus 25, verso de número 46. Virão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então assim, você está vendo, é a definição de todas as coisas. É a definição do destino eterno das pessoas. Então o retorno visível de Jesus é um retorno final, no sentido também de que ele põe fim a essa presente existência e dá início à existência vindoura, à eternidade, para os dois grupos, né? Tanto para os ímpios quanto para os justos. Apocalipse 22, mais um texto sobre essa possibilidade, essa interpretação. Verso 12. Quem achou? Cristo vem sem demora. Comigo está o galardão, que tem para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu venho sem demora. E a hora que ele vier é a hora em que ele faz a retribuição final. A gente até podia dizer assim, é o tempo da retribuição final. Então, irmãos, nós temos aí vários textos bíblicos apontando para essa ideia final dos tempos, tá? Com o retorno de Jesus. Então este evento glorioso do retorno de Jesus, ele marcará o final de todas as oportunidades, é o final de todas as lutas, final de todas as oportunidades no geral. É o tempo em que se determinará o destino eterno de todas as pessoas. Isso é um assunto muito pesado, valeria a pena a gente gastar mais tempo falando sobre juízo final, e a gente vai fazer isso só mais à frente. A gente não vai fazer isso hoje, né? A gente vai gastar mais tempo falando sobre juízo final. Quem será julgado e quais os resultados desse juízo sobre a vida das pessoas. Bom, irmãos, vamos parar por aqui, vamos fazer algumas aplicações, né? Eu disse para vocês que escatologia
ela não pode ser um pudim de leite da nossa refeição. Ela tem que fazer parte da nossa dieta espiritual. Há muita coisa para falar sobre a segunda vinda de Jesus. Há muitos outros detalhes da vinda de Jesus. Talvez você agora mesmo esteja lembrando, eu queria saber alguma coisa sobre isso, sobre aquilo. A Bíblia tem muitas informações. Vamos pegar só essas 3 aqui. Vamos pensar escatologicamente. Vamos exercitar nosso pensar escatológico. Eu disse logo no início que a vida do crente, ela está ligada à segunda vinda de Jesus, apontando sempre para o fim. Então nós temos um viver escatológico. A questão é, quais são os pensamentos com os quais eu devo me ocupar nessa perspectiva após eu saber essas coisas? Vamos fazer um exercício? Vocês é que tem que fazer esse exercício, não eu, né? O que você acha que este conhecimento muda a sua forma de pensar sobre a vida atual? Em lugar da gente ficar pensando em como viver aquele dia, como viver o hoje, tendo como base aquele dia, uma vez que eu sei que vai ser um retorno visível, que é surpreendente, que é o final de todas as coisas. Vai lá, gente, como é que vocês pensam essas coisas? Eu devo viver preparado, não pensando tanto nas coisas desse mundo, mas alcançar aquele objetivo lá, foco. Vamos fazer o seguinte. Você vai falar no microfone isso aí. Muito importante isso que você está dizendo, Ela. Aí você passa para outro irmão que queira compartilhar. Eu estava dizendo que eu devo estar vivendo preparado para esse dia, não pensando tanto nas coisas materiais, mas mais preocupado com aquele dia que é o meu objetivo, chegar naquele final lá. Joia, isso mesmo, Helder. Você vê que, então assim, eu tenho que resolver um problema de relacionamento na família. Sei lá, vamos imaginar um problema de família que envolva a partilha de bens. Estou brigando com meu irmão, com a minha irmã, ou com os parentes por causa de um bem de família. Isso aqui não acontece em família nenhuma, né, gente? Vocês sabem disso, né? Estou usando um exemplo que não acontece com ninguém, né? Esses dias até meu irmão brincou assim, falando sobre bens, né? Falou assim, se eu chamar minha esposa de meu bem, o banco vem e leva embora. Boa tirada. Então, partilha de bens. Se você revelar o valor de seguro de vida, é capaz de... Partilha de bens. Se eu vivo um pensar escatológico e se eu tenho essa perspectiva que o Eldo está falando, olha, o meu objetivo de vida não são os bens materiais. Como é que eu me comporto numa partilha de bens? Eu vou brigar definitivamente com meu irmão por causa dos bens? Vocês percebem que isso pode alterar coisas muito importantes na nossa vida? Isso é um pensar escatológico. Eu estou dando um exemplo, mas podia ser outro. Se o seu pensar escatológico fortalece a sua fé, você toma decisões. Eu estou usando o exemplo da partilha de bens numa família. Você toma decisões com outros padrões. Porque o padrão é brigar até o fim para cada um ficar com aquilo que é seu direito, né? E aí, quando eu falo brigar até o fim, tem gente que leva isso ao pé da letra e briga mesmo. Não estou dizendo que não seja importante a justiça da partilha dos bens. Não vão levar por esse lado, não interessa, dá tudo para os outros. Não, mas que isso não pode exceder o limite em que me faça inimigo do meu irmão. Certo? Quando briga pela partilha para que todos os direitos sejam iguais. Alguns querem ficar... Alguns acham que tem mais direitos que os outros. E é muito comum ter problemas nessa área.
Que mais, gente? Quem mais quer dar um outro exemplo? O que eu ia colocar diante do que ele falou sobre a questão de estar vivendo, né? Que para estar vivendo dessa forma, tem que estar em comunhão muito grande com a palavra de Deus, para que esse entendimento seja pleno na minha vida. Sim. Então, porque senão eu não tenho esse pensamento escatológico, eu não tenho esse retorno divisível, eu não tenho esse retorno, essa espera do retorno surpreendente e, por fim, o retorno final da palavra, da volta de Cristo. Exatamente. Isso que você está dizendo, ele é muito importante. O próprio Jesus vai dizer isso, vigiai e orai. Mas quando Jesus diz vigiai e orai, ele vai falar para nós permanecermos na palavra. E aqui há uma coisa interessante, assim, não existe pensar escatológico, nós não vivemos escatologicamente de forma natural. Não é uma coisa que você acorda, ai, Jesus vai voltar. Para que isso se torne uma constante na sua vida, você tem que se apegar à palavra. A palavra tem que retroalimentar esta fé, porque essa realidade escapa, porque o nosso coração se apega facilmente à presente existência. Por que é que os apóstolos escreveram tanto sobre escatologia? Porque é necessário ler muito sobre escatologia. Não sobre, ler a escatologia é necessário. Ele está sempre repetindo, olha, lembra que nós lemos lá em Tessalonicenses? Não quero que sejais ignorantes. Se você pegar Pedro, ele vai falar, lembrai-vos de que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, eis que ele vem como ladrão. Então ele vai dizendo assim, vocês têm que recorrer à Escritura, é como se dissesse para nós temos que estar sempre lembrando disto, para que a gente mantenha aceso o fogo escatológico da nossa fé. Para que a gente tem um livro na Bíblia de Apocalipse? Era para fortalecer a fé da igreja, tornando aquela fé uma fé escatológica. A igreja é cristã, tá, só que está sofrendo a perseguição do inferno, do império, que era do inferno também, né? Mas do império. E aí quando João apresenta o livro de Apocalipse, ele pega aquela fé em Cristo viva e transforma aquela fé numa fé escatológica para que ela sobreviva. Aliás, a fé cristã já nasceu escatológica quando Cristo disse, do mesmo modo como subiu, vai descer. Já coloca essa proposta logo no início do Evangelho. Tá? Então, assim, o apego à palavra, a releitura, é sempre o retroalimentar da nossa consciência escatológica. Porque nós não temos consciência escatológica na base da naturalidade. Não é natural para nós o viver escatológico. É natural para nós a preocupação com os tempos presentes. Ela é muito mais forte dentro de nós ainda. Ou não? Eu sei que Cristo vai voltar, mas estou numa preocupação se eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Tem gente querendo que Cristo volte hoje para não pagar as dívidas. Quer dizer, você vê a preocupação centrada na presente era. Mais alguma ideia? Vai lá, Cláudio. Aquele versículo que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, veio muito na minha vida quando eu estive afastado da igreja, e eu lembrei em determinado momento, madrugada, se Cristo voltar hoje, o que eu vou entregar para Ele? O que eu tenho para Ele, a não ser pecado? Isso fez com que eu voltasse para a igreja. Essa sua preocupação, vou dividi-la em duas coisas que eu acho interessante. A primeira é a urgência do Evangelho, né? Se eu sei que é um retorno surpreendente, que vai acontecer de forma imediata, ou imediata, vai acontecer de forma repentina. Veja, as pessoas que não conhecem Cristo, e se Cristo voltar hoje,
não vai ter assim avisos, não vai ter jeito de falar para as pessoas, olha, fica de olho, quando tiver assim você dá um jeito de correr para Cristo. E os nossos filhos? Ensinar as nossas crianças sobre a importância de estar sempre guardando a palavra. Às vezes nós deixamos nossos filhos viverem distraídos com esse mundo. A gente enfia tanta coisa na mão deles. A gente parece fazê-los se concentrar tanto nessa vida. É a orientação que a gente dá. Ó, você tem que arrumar um bom casamento. Ó, você tem que arrumar uma boa profissão. Ó, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Nós acabamos investindo tanto que acabamos moldando a mente deles para pensar somente nesta vida. E esquecemos de dar alimento escatológico para a fé das nossas crianças. Eles, mais do que nós, têm dificuldade com o pensar escatológico, porque quando a gente começa a dobrar o cabo da boa esperança, fazer o retorno para... a curva começa a cair, nós já começamos a pensar, Cristo, qualquer hora Cristo vai voltar para mim também. As crianças têm mais dificuldade, os jovens têm mais dificuldade, eles acham que vão viver eternamente. É mesmo importante essa urgência, né? Se Cristo voltasse hoje. Eu vejo João mais preocupado com o retorno visível de Cristo, porque ele escreve várias vezes o verbo vi. Sim, mostra visibilidade. Mostrando a visibilidade do retorno. Eu acho isso muito importante. Vi um anjo forte, vi um livro escrito por dentro e por fora. Então, aí vamos pegar isso aqui, o que é um pensar escatológico a partir disso? Por exemplo, quando João diz viu, então, uma coisa que você pode notar assim, isso é real, gente. Isso não é um conceito bíblico, isso não é uma história de motivação, não. Isso é a pura realidade futura. Fala, Rê. Mike. É que esses conceitos também nos ajudam a nos esvaziarmos de nós mesmos, né? Porque às vezes é uma vida tão centrada em nós e é uma vida tão finita, né? Que nós temos, uns problemas, são problemas sérios e que às vezes nos machucam, mas são tão passageiros perto daquilo que está por vir, né? Às vezes até as atividades que a gente se envolve, se a gente tem o pensar escatológico, a gente vai fazer de uma outra forma, né? Mostrando a glória, né, de Cristo, ao invés de querer se envolver com resoluções, com decisões, né? Incertezas. Eu creio que quanto mais a gente tem essa visão de que a nossa vida é para Cristo e que Ele está para voltar, menos a gente vive pensando no eu, no que a gente sente, no nosso direito, na nossa... Eu acho que ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos. Ajuda mesmo. É importante. Quando Cristo voltar, as coisas que vão valer a pena não serão as nossas grandes realizações. Pode ter certeza. Lembra aquela história que Jesus contou sobre aquele homem que juntou para si mesmo grandes celeiros, muito alimento para a vida toda? Ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. As coisas que vão contar. Lembra que a retribuição final, as coisas que vão contar, são coisas às vezes muito mais simples, gente. São coisas muito pequenas que não têm preço, não tem custo. Não vou dizer que não tem preço, não tem custo. É a honra de um pai, é o cuidado com a esposa, é o ler a palavra, é o agir biblicamente. Coisa assim que não tem custo. Ainda que houver custo, ainda que seja financeiro, da posição pela qual você tem determinada ação, não, você é tão dependente. Por exemplo, é verdade, pode ter um custo, ajudar alguém com fome, pode ter um custo. O valor monetário é
Mas que se você for a raiz da coisa, assim, eu posso ajudar alguém com fome gastando minimamente. E para você ter uma ideia de como isso é importante, abre aí Mateus de novo, aquele texto que eu falei que é central sobre a importância dos últimos tempos. Mateus 25. Verso de número 31, o certo era 31 até o 46. Vamos ler por etapas? Vamos ler dividido. Cada irmão poderá ler 2 versículos. Vamos lá. Até o 45. Tá bom? Mateus 25, do 31 ao 45. Cada irmão poderá ler 2 versículos aí. Vou começar. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos do Pai. Entrai na casa do rei que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Leu 46 também, senhor? E não deixes para o castigo eterno, porém justos para a vida. Se você for olhar, né, Jesus falou assim: olha, as ações contam, as ações de amor contam, tanto positivamente quanto negativamente. Um pensar escatológico vai ajudar a gente a escolher o que fazer, não vai? Uma coisa que eu penso que o pensar escatológico ajuda, quando eu penso, por exemplo, no retorno final, e todo olho verá, visível e surpreendente, glorioso, é que isso faz com que eu não me envergonhe do Evangelho. Pode ser que a mensagem cristã, ela pareça até absurda para os nossos dias. Ela pareça uma mensagem sem muito sentido, numa sociedade tão consumista, tão apegada aos bens materiais, cada vez mais, não laica, mas cada vez mais incrédula. Pode parecer estranho alguém ser cristão. Na Europa é estranho alguém ser cristão. O que as pessoas dizem por lá? Que é estranho que exista ainda um cristão que creia na Bíblia.
Então, quando eu olho para o que a Escritura fala e como ela fala do final dos tempos, um pensar escatológico me ajuda a não ter vergonha do Evangelho. Porque um dia, quando Jesus aparecer, todas as pessoas vão reconhecer que Ele é verdadeiro. Sabe, irmãos, a gente diz assim, um dia a verdade vem à tona. Então, assim, eu não me envergonho do Evangelho porque ela é a verdade de Deus. É a verdade sobre todas as coisas. Então, um pensar escatológico tem essa capacidade de transformar. Hoje, nós fizemos um exercício. Falar um pouco sobre algumas características da segunda vinda e fazer aplicações para o pensar escatológico. Então, assim, você pode estudar os textos sobre a segunda vinda e descobrir outras características. Talvez você descubra, por exemplo, que a segunda vinda também mostrará Cristo como o Senhor vingador. E isso vai fazer você achar outras aplicações para o modo como você vive hoje. Então esse aqui é o objetivo desses exercícios, desses estudos, tá bom? Vou ficar de férias alguns dias, volto aos estudos. Sim, já falamos aqui as outras semanas, né? Esse assunto de escatologia não é de 1 ou 2 livros, mas da Bíblia toda. Hoje nós estamos enfatizando o Novo Testamento em função de ser a segunda vinda muito trabalhada no Novo Testamento. Mas a Bíblia toda fala disso. Pode falar. Você falou do Senhor vingador, né? Tu achará na minha vida hoje? Sim, o Senhor voltará como vingador daqueles que o abandonaram. Se você ler Sofonias, é de assustar que Sofonias fala sobre o dia de Cristo. Ele fala o dia da ira. O Senhor está contra todos os habitantes de Judá, todos os habitantes de Israel, todos os que o abandonaram por outros deuses, e todos os que juram por Deus e também por Milco, e todos os que se esqueceram do Senhor. Por isso que ele vem como juiz. Ele vem como juiz. Então, assim, você vai encontrar várias características da vinda do Senhor. O exercício é bom que ele vem como juiz. Não, o exercício ele vem como juiz. O que muda o meu modo de agir? É um exercício simples, a estrutura do exercício é simples. E a gente vai aplicar em outras coisas. Como eu ia dizendo, ficarei em férias, algumas quartas-feiras, e retorno nesses estudos. Agora nós vamos começar a ver os eventos que antecedem esse dia. A tribulação, arrebatamento, juízo final, que antecedem ou que fazem parte dos eventos desses últimos dias, tá? O que mais? A falsa pregação, o crescimento do mal, o fortalecimento da igreja. Vamos ver todos, vamos procurar achar na Bíblia esses eventos, esses sinais dos fins dos tempos, para a gente conhecer. Ok? Muito bem. A Bíblia diz: quando virdes marcar dia e hora para o Senhor, não dê crédito. Não dê crédito, isso mesmo. Não dê crédito. Se o pastor Maurício marcar dia e hora para a volta do Senhor, não dê crédito também, tá bom? Eu só sei que será depois da tribulação. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, agradecemos a bondade do Senhor ao nos conduzir à Tua Palavra para aprendermos coisas novas e a raciocinarmos segundo a Tua Palavra. Ajuda-nos a conceder, ó Deus eterno, ajuda-nos a meditar nessas coisas e nos conceda um coração capaz de pensar escatologicamente. Dá-nos o descobrir das verdades bíblicas e o viver por elas. Abençoa a nossa igreja, este início de ano, os irmãos em Cristo, as obrigações que o Senhor nos dá com a família, com a igreja, com a sociedade. Conceda-nos que sejamos, ó Deus eterno, guiados pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que nos guarda até o dia do resgate final. Ele nos conceda santidade, pureza no caminhar. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, irmãos, só quero dar alguns avisos, rapidinho. Semana que vem haverá semana de oração. Excelentes férias, obrigado, viu, Denis? Guardamos você por aqui, tá? Se você vier domingo, ainda estou por aqui no domingo. O Denis é lá de Suzano, estuda em Botucatu, né? Faz, acho que, veterinária, lá em Botucatu. É um amigo nosso, já esteve aqui na igreja 1 ou 2 vezes. Semana que vem tem Semana Mundial de Oração, será dirigida por irmãos aqui da igreja. Temos proposto o nosso, dentro daquele nosso planejamento estratégico, um planejamento estratégico também de preparação, de organização da igreja. Quero pedir a vocês que orem muito por este período. Esse período de preparação, que envolve não só treinamentos, mas como a própria organização da igreja, será muito importante. Será um ano dominado por essa nossa busca. A gente vai ter todas as outras coisas que já estamos acostumados a ter, mas queremos enfatizar essa busca. Então ore para que a gente tenha discernimento, para pôr em prática esse nosso planejamento. Uma coisa é planejar, outra bem mais difícil é pôr em prática o que a gente planejou. Novos ministérios estão surgindo, outros que estão aguardando mudanças. Então tudo isso é muito importante. Peço as suas orações. Se puderem estar aqui ao longo da semana que vem, por favor, estejam aqui. Esse fim de semana, sexta e sábado, tem reunião do presbitério. É uma reunião que marca o início dos trabalhos de 2013 para o presbitério paulistano, que é um ano muito importante. Houve mudança pastoral no campo, com o pastor Johnny assumindo a igreja do Jardim Eliã, pastor Carlos Gainetti transferindo-se para a Bahia, e há outras mudanças, que haverá no campo. Talvez algumas igrejas de fora do nosso campo venham agregar-se a nós. Então há alguns projetos de igrejas que estão próximas ao nosso campo fazerem parte do nosso presbitério. Desde já oremos pela igreja de Tatuapé e pela igreja de Cidade Líder, que já tem conversas encaminhadas, mas ainda não sabemos o que essas igrejas pretendem, mas se Deus nos abençoar, farão parte do nosso trabalho aqui. Então, assim, o trabalho do presbitério está se desenvolvendo e há muita coisa para fazer, tá bom? Então orem por nós esse fim de semana. Da Monte Serra. Aquela da Monte Serra. Da esquina. Exatamente. Ela é uma igreja, filha da Igreja Unida, está ligada ao Presbitério Unido, que é lá do centro da cidade. Existe um interesse, a gente está conversando, deles virem participar conosco aqui do trabalho, até porque estão na nossa região. Seria mais natural estarem conosco. Mas há muitas coisas assim que dependem muito da decisão da igreja local, enfim, tá certo? Irmãos, é isso, que Deus abençoe, viu? Que Deus seja aí uma maneira de pensar, a gente vai crescendo nessa estrutura, desse pensar redencional, desse pensar focado na volta de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe a todos.